E o vice-presidente Geraldo Alckmin afirma que a Agência Nacional de Energia Elétrica vai fiscalizar com rigor a Enel. Daniel Lian. Após o apagão em São Paulo, o vice-presidente da República disse que a Agência Nacional de Energia Elétrica deve fiscalizar a Enel com rigor. Geraldo Alckmin não comentou diretamente o pedido do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, de intervenção do governo federal na concessionária. Para isso existe a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem o dever, quando nós tivemos uma reforma do Estado, o Estado deixou de ser executor de tudo, né? Não tem mais empresa estatal, ele passou a ter um papel regulador e fiscalizador. A ANEEL deve fiscalizar a Enel de maneira rigorosa e agir de maneira rigorosa. Esse é o papel da agência. Ela tem um papel regulador e fiscalizador. Ele ainda foi questionado se a agência reguladora está cumprindo bem o seu papel. Olha, espero que seja cumprido com rigor. No que diz respeito à economia, na visão de Alckmin, o país reúne condições para a queda nos juros e não vê motivos para continuar no patamar de 15% ao ano. Então não tem sentido você ter a segunda taxa de juros do mundo com uma inflação em queda e as causas da inflação em queda, que foi alimento e dólar. Sobre as exportações, o chefe do Palácio do Jaburu afirma que estão em ritmo de crescimento. A exportação brasileira está crescendo. Ela cresceu em outubro 9,1%. O Brasil abriu muito mercado. O Brasil abriu 500 novos mercados. Apesar de comemorar a abertura de novos mercados, o vice-presidente indica que os entendimentos com os Estados Unidos sobre o tarifaço permanecem no campo diplomático. A expectativa é de que haja a derrubada de novas tarifas por parte dos americanos, que figuram entre os maiores parceiros comerciais do Brasil. Hoje nós temos 51% da exportação brasileira, 0 ou 10. 27% seção 232. Seção 232 nós estamos muito próximos dos outros competidores. E aí sim prejudica o tarifaço 22%. Então qual o trabalho? Reduzir essa alíquota. O presidente Lula pediu ao presidente Trump para suspender os 40%, enquanto negocia. Vamos aguardar. Geraldo Alckmin ainda abordou as tensões entre Estados Unidos e Venezuela e enfatizou que a posição brasileira é a luta pela paz. Rodolfo Marias, vamos falar um pouquinho sobre essa situação envolvendo a Enel e a possível fiscalização da ANEEL. No ano passado, quando nós vivemos o mesmo pesadelo que a gente está passando agora aqui na capital e também na Grande São Paulo, houve a mesma representação e menção das autoridades sobre o quanto a ANEEL deveria fiscalizar e atuaria para garantir que a Enel trabalhasse da maneira correta. Passou-se um ano e a gente está vivendo a mesma situação sem a fiscalização e apenas com novas notificações e multas que são aplicadas, mas que não alteram em nada o serviço, a agilidade e muito menos a possibilidade de previsibilidade que a Enel deveria garantir aos seus clientes. Você acha que dá para confiar numa fala dessa nesse momento? Cine, você viralizou essa semana e eu vou fazer questão aqui de repetir, se você me permitir, que é uma empresa safada. E eu vou repetir isso, é uma empresa safada. Eu moro num bairro chamado Vila Maria. E o bairro da Vila Maria ficou 2 dias sem eletricidade. Ao lado da minha casa é um bairro de português, Cine. Para você que não conhece o bairro, você que está nos assistindo, é um bairro que tem muitos portugueses. E tem uma senhora que ela tem que estar com o balão de oxigênio. E ela usa um equipamento que tem que estar ligado na energia para estar carregando. Essa senhora passou um desespero. Houve uma comoção ali dos moradores e ela foi submetida a um transplante a um translado para um hospital. O que eu quero dizer com isso? Que esse é só um caso entre milhares e milhares. Quando a Enel deixa de fazer o seu trabalho, ela está corroborando com o país que está em decadência. Nós temos na política brasileira 4 pilares, que é o pilar da educação, é o pilar da saúde, é o pilar da economia e é o pilar da educação. São 4 pilares fundamentais aqui.
E para que a gente possa subsidiar nossa existência, nós precisamos que o produto básico para a nossa existência estejam funcionando. A Sabesp, com a questão da água potável e a questão da eletricidade, que é tão importante. Não é só o fato de ter caído uma árvore ou de ter chovido muito, é a competência para que isso seja restabelecido, para que essas urgências sejam resolvidas. Ontem, circulando pelo pátio da Enel, tinha cerca de 800 caminhões parados, porque o secretário da Enel disse que aquele lá não era o turno que tinha que estar trabalhando e que havia mais de 1.500 pessoas trabalhando nas ruas. Ou seja, está faltando um trabalhador, Enel? O que está faltando para você, de fato, fazer o seu trabalho? Nós vivemos numa metrópole que é a quinta maior do mundo. É a quinta maior do mundo. São Paulo não sobrevive sem água potável, então sobrevive sem eletricidade, sem energia elétrica. Aí, a gente entra num campo político, Cine, só para finalizar e eu já passo para você, que o governo passou 156 milhões. Esse foi o repasse para 2025. Só que houve corte. E o corte se deu muito além do que o esperado. E ela recebeu apenas 49 milhões. Aí eu te falo, é um problema suscetível de outro ou não? Porque se tinha um repasse do governo de 156 milhões e o governo passou apenas 49, de quem é a culpa? Será que a Enel está tendo orçamento para contratar mais pessoas? Aí a gente bate, porque nós, como povo, como consumidor, a gente quer que o nosso problema seja resolvido. E se a Enel não está dando conta disso, cabe a conversar com o governo e bater em retirada.